multiplicado por ele mesmo, que dá 20, você nunca vai achar. Né? Porque se a gente pensar nos quadrados perfeitos que a gente aprende lá na tabuadinha, né? 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 4 é 16. 5 vezes 5 é 25. Ou seja, a gente já passou pelo 20. Ou seja, não existe nenhum valor específico, ou melhor dizendo, inteiro, que quando você multiplica por ele mesmo dá 20. Mas isso não significa dizer que não existe a raiz quadrada de 20. A raiz quadrada de 20 existe, só que ele é um número de vírgula. Então você não tem como saber qual é o número de vírgula que dá 20, né? Uhum. Pois é, mas se você for lá na sua calculadorazinha agora e colocar raiz quadrada de 20, ela vai dar uma resposta. E é isso que significa que ela tem raiz quadrada. A raiz quadrada vai ser, olha só, vou ler para você. 4,47213595499957,9 e por aí vai, né? Entendeu? Então, não ter uma resposta inteira não significa que não existe raiz quadrada. Agora, olha C aqui, olha C. Qual que é a raiz quadrada de menos 9? Aí não existe, né? A gente já estava falando sobre isso agora há pouco. Grava na tua cabeça, eu vou falar para tu gravar, hein? Não existe raiz quadrada de número negativo, não existe raiz quadrada de número negativo. Que isso fique gravado na sua mente assim para sempre. Não existe raiz quadrada de número negativo. Se aparecer um número negativo e te pedirem para fazer a raiz quadrada, é mentira. Eu só coloco lá, não existente. Maravilha. Então é isso aí, filha. Deixa disso, você já pegou bem. 31. Classifica a sentença abaixo de verdadeira ou falsa. A raiz quadrada de 16 é igual a 4 ou a menos 4. Ô louco, ele mandou que é falsa. Isso aqui tem matemático que discute se isso é verdade ou não. Isso aqui não é assunto de ensino fundamental, não. Bem, de toda forma, vamos pular essa então. Vamos pular essa. Tá bom? Não se preocupe com aquilo, tá? Tá. Simplesmente ignore. Vamos nos preocupar com essa aqui. Calcule se for um número real, o valor de menos a raiz quadrada de 441. Esse eu vou fazer para você, tá bom? E Tá. depois eu vou te pedir uma parecida. Muito bem. Vamos lá, olha só. A gente falou brevemente sobre isso na nossa última aula. Para fazer raízes quadradas de números grandes, tipo esse que não está na tabuada de ninguém, né? Temos que fatorar. Fatorar é reescrever os números como multiplicações de números menores, tá bom? Então a gente vai reescrever o 441 como multiplicação, tipo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5 vezes 5 até chegar em 441, beleza? Uhum. Bem, como é que a gente faz isso, né? Tem que fazer a fatoração. Na nossa primeira aula você não sabia, na segunda você já estava fazendo sozinha. Então, lembre, fatorar é você ir dividindo. Vai dividindo por números bem pequenininhos. O problema é que esse número não é par. Então a gente não pode dividir por 2. Portanto, a gente precisa avaliar se esse número é divisível por 3. E daí eu acho que você já esqueceu a regra, né? Ou você se lembra como descobrir se um número é divisível por 3? Você se lembra? Então, os algarismos. Exato. No Poxa, aí caso da sim. 9, 9 e 9 é ímpar. Então vai dividir por 3. Você tá voando hoje, o que é isso? Isso mesmo. É isso. Daí tem que fazer a divisão, que é um pouco chato, tá? Então eu vou fazer aqui. 1, coloco 3, 4 menos 3 é 1, né? Eu peguei o 4 aqui porque ele já é maior que 3, né? Regrinhas básicas de divisão. Feita a subtração, desce o 4. Daí tu pensa de novo na tabuada do 3. 3 vezes 4, 12. É o mais próximo de 14. Faz a subtração, desce o 1. 3 vezes 7 é exatamente igual a 21. Pronto, tá aí. De fato, você estava certa. É um múltiplo de 3 e é 147. Esse número aqui, ele é múltiplo de 3? É, porque 1 mais 4, 5, 5 mais 7, 12. Que tal você dividir aí para mim o 147 por 3, por favor? Faça aí no Dividir. papelzinho. Isso, faça aí no papelzinho, hein? Faz a mão. E me manda, tá? Tá.
49. 49? Eu não sei, vou fazer na calculadora aqui porque eu sou covarde. 147 dividido por 3, 49, isso mesmo. E 49? 49 é um múltiplo de 3? 3 é ímpar, né? 49 é ímpar, mas a gente não pensa nisso, né? A gente pensa nas sominhas, que nem você falou agora há pouco. Ah, tá, você falou 13 já. O microfone aí do celular meio bugados. 13. 13 é um número primo, eu acho que foi isso que tu quis dizer. 13 não é um múltiplo de 3. Então a gente não Isso. pode dividir por 3. E aí? Pode dividir pelo próximo primo, que é o 5? Deixa eu ver. Vamos lembrar que para ser múltiplo de 5 tem que terminar com 0 ou com 5, né? Então não pode. Perfeito. Qual é o próximo primo, tu sabe? É 7? A Isso 7 é mesmo, é o 11. 7. É o 7. Os primos são, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, vai. Isso aí. E aí, o 49 é divisível por 7? Vou fazer. Tenta lembrar da tabuadinha. Vou dividir aqui pra ver se divide. Tu vai ter que saber a tabuada do 7, tá? Eu já te dei Uhum. esse spoiler aí. Eu tô fazendo. Eu faço a tabuada rapidinho, já fiz. Show. E aí, quanto que deu 7 vezes 7 aí? Pera aí. Dá 49 exato. Então ele divide por 7. Perfeito. E dá 7, né? Uhum. Show de bola, senhorita. E o 7, por sua vez, como é primo, pronto. Aí, significa o quê, né? Que a gente pode reescrever o número 441 como 3 vezes 3 vezes 7 vezes 7. A gente estava querendo calcular uma raiz quadrada. Aí coloca 3 dentro da raiz quadrada elevada a 3, 7 elevado a 7. Isso. Na verdade, tu quer dizer 3 elevado ao quadrado e 7 elevado ao quadrado, né? Isso. Isso. Muito bem, vamos manter o sinal aqui fora, porque esse sinal não tem nada a ver com quem está dentro da raiz, né? E vamos escrever tudo que tu falou. 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Porque essa coisa aqui é igual a essa, né? Em vez de eu Foi isso escrever aí. por 1, eu coloquei ao quadrado. E daí tem aquela regra que eu te falei na última aula. Quando nós temos coisas ao quadrado dentro da raiz, elas podem ir para fora, certo? Uhum. Então elas podem sair para fora da raiz. Quem que pode sair para fora da raiz? O 3 e o 7. Então eu vou até pintar eles de vermelho aqui. E agora eu vou pôr para fora. Vai ficar bem. Menos eu vou manter preto aqui. 3 vezes 7. E a gente sabe que 3 vezes 7 é 21. Uhum. Ou seja, a gente acabou de chegar na resposta aqui do probleminha, né? Menos a raiz quadrada de 441 é igual a menos 21. Justamente por quê? Porque o sinal que está fora não envolve nada com quem está dentro. É como se eu tivesse ignorado esse sinal e feito só essa continha aqui, tá vendo? Por isso que ele está até com uma cor diferente. Ele não tem nada a ver com todo o procedimento que a gente fez, certo, Maria? Entendi. Tá. Agora olha só essa pergunta que eu vou colocar aqui, olha só. Se liga. Eu repeti uma frase aí 1000 vezes. Vamos ver se tu vai lembrar para me responder essa pergunta aqui. O valor real de raiz quadrada de menos 441. E aí, qual que é a resposta?
21? Não. Porque tá negativo, né? Dentro da raiz. E não existe. Aí não existe número negativo. Aí sim, não existe raiz de número negativo, pode crer. Então vamos colocar em letras garrafais aqui. Não existente. Não existe raiz de número negativo. Só próximo. Ó, aqui tem um monte de sentença aí, olha só. Ó, todas têm a ver com esse negócio que eu te falei sobre números negativos e raízes quadradas, né? Eles são Uhum. problemáticos. Então se liga na primeira resposta ali, olha só. É falsa, né? Por isso que esse livro é muito bom. Eu já mandei para tua mãe, né? Ele é ótimo para tu estudar, porque ele vem com as respostas e tal. Então, você pode simplesmente pegar ele, colocar no teu celular antes da tua prova, ficar lendo e relendo, né, vendo exemplos parecidos. Vai te ajudar bastante, né? Ver essas respostinhas assim antes de uma prova. Muito bem. Olha só. Ele está dizendo que a primeira é falsa, né? De novo, pelo mesmo argumento que a gente está falando aí incessantemente desde o começo da aula, né? Não existe raiz de número negativo, beleza? Sim. Agora, tu consegue me explicar então por que ele está dizendo que na B é verdadeiro? Porque não tem menos dentro da raiz. Bem, ou eu sou maluco, o que é muito provável, mas eu tô vendo um menos aqui dentro, certo? Mas tá do outro lado. Ah, tá. Eu entendi o que tu quis dizer, né? Está do outro lado e tal, mas não. O motivo é o seguinte, tá? 10 ao quadrado é 100, beleza. Só que o menos 10 dentro de um parênteses ao quadrado também é 100. Porque o quadrado ele repete tudo que está embaixo dele, né? O doisinho ali no expoente. Todo expoente faz isso, repete o que está embaixo. Certo? Quem está embaixo dele é o menos 10 dentro do parênteses. Então, no caso, seria menos 10 vezes menos 10. E entra aquilo que nós conversamos no começo da aula, menos com menos dá mais, certo? Sim. Menos com menos dá mais. Então, veja, o problema não é exatamente tu ter o sinal de menos ali, é proibido ter o sinal de menos. O problema é, no fim das contas, ter um número negativo. Só que parênteses menos 10 parênteses ao quadrado não é um número negativo. Porque você sabe tão bem quanto eu que menos 10 vezes menos 10 é mais 100. Mais 100, porque menos com menos dá mais, certo? Certo. Certo. Agora tu pode estar se perguntando, mas por que aqui em cima não deu mais 100 também, né? Porque aqui em cima, o 2 ele está em cima apenas do 10, não do sinal de menos. Então, a hora que a gente fosse aplicar o quadrado, seria só no 10, entendeu? Entendi. O menos continuaria ali e daí você faria 10 vezes 10. Então ficaria menos 100. Por isso tem que ter muito cuidado com essas chatices de sinal. Esse negócio aqui é tão chato quanto lá no português, o negócio de pôr sinal no oxítono, no fim da palavra, no começo da palavra, sabe? Tem que prestar Uhum. atenção. É que nem no português. Olha só, eu preciso ir no banheiro rapidinho. Eu quero que você Tá. vá avaliando todas essas afirmações aqui e na volta você me diz qual que pareceu estranha para você, tá bom? Tá. Já volto.
Então, alguma Eu coisa só não, estranha aí? eu só não entendi a G e a H. A GH, vamos ver. Ah, ele está dizendo aqui que raiz cúbica de 8 é igual a menos a raiz cúbica de menos 8. Bem, cúbica, né? Então já não é quadrada. Então tu tem que pensar qual o número Q multiplicado por ele mesmo 3 vezes, porque é cúbica, dá 8. Bem, é o 2, certo? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então a raiz cúbica de 8 é 2, tudo bem? Sim, mas é o porquê do sinal do menos. Perfeito, vamos agora para o outro lado. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá menos 8? Não é o 2, é o menos 2, tá bom? Ah, sim. Então, tipo, vamos ignorar esse sinal aqui de fora só um instante. Vamos pensar só na raiz cúbica de menos 8. Menos 2 vezes menos 2 mais 4, vezes menos 2 menos 8. Então a resposta dessa raiz aqui é menos 2, certo? Da raiz, só da raiz, menos 2. Agora, o menos daqui com menos daqui, menos com menos dá mais, certo? Aham. Então por isso que esse ladinho todo vai ficar mais 2, que é o mesmo mais 2 que está aqui, então verdadeiro. Agora, vamos ver essa outra pergunta aqui. Ó, essa pergunta aqui é esquisitona mesmo, hein? A raiz enésima de zero igual a zero para n maior ou igual a 2, verdadeiro. Bem, se a gente pensar na definição do que é uma raiz, né? De novo, qual o número que multiplicado por ele mesmo? Aqui no caso, n vezes, né? O que seria n vezes? Não sei. N vezes seria 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, n vezes. Certo? Aqui foi 3. Aqui era 2 vezes. Aqui nas outras, né? 2, 2, 2. Aqui é n vezes. Não sei quanto que é n. Eu só sei que 0 vezes ele mesmo é 0, né? Concorda comigo? Uhum. Pois é. Então, tá aí a resposta. Agora, esse negócio de o n ser maior ou igual a 2, isso aqui. Isso aqui eu acho que a gente não precisa perder tempo no momento, tá? Outra hora a gente fala sobre isso. Só Tá, por enquanto pense nessa lógica aí das raízes que a gente está conversando hoje. Muito bem, vamos ver essa continha aqui. A gente até fez essa aqui, lembra? No fim da outra aula. lembro. Pois é. Então vamos pular. Vamos fazer algumas coisas mais top aí. Olha só, essa aqui parece o tipo de conta que cairia na tua prova. Sim, caiu desse jeito. Caiu, é? Ô, louco. Aqui tá rolando até com a resposta já, se liga. A professora pediu para que os alunos calculassem o valor da expressão abaixo. Muito bem. Daí, o Daniel fez uma coisa tosca, muito tosca. Ele cortou a raiz de fora, tipo, ele cortou todos os três aqui. Ele fez uma viagem. E chegou na resposta 8. A menina aqui me parece ter feito um pouco mais organizado as coisas e chegou em outra resposta. E o problema aqui está dizendo que a Fernanda acertou, certo? Então vamos tentar entender por que a Fernanda acertou e o moleque ali errou. Vamos ver primeiro o que está certo aqui, né? Para ver como faz sentido. Olha só, a gente tem uma série de raízes aqui. Só que quando a gente é bem pequeno, lá na quarta série, quarto ano, terceiro ano, a gente está aprendendo um negócio chamado expressão numérica. E a professora fala assim pra gente, ó, sempre tem que fazer as coisas que estão dentro do parênteses, depois faz o que está dentro do colchete e depois faz o que está dentro das chaves. Lembra disso aí, desse assunto estranho aí? Lembro. Das expressões numéricas, né? Isso mesmo. Então, aqui é a mesma coisa, só que o que é que está mais dentro aqui? Que seria o parênteses, a parte mais de dentro? É essa aqui, ó. É a raiz quadrada de 7 ao quadrado. A raiz quadrada de 7 ao quadrado é 7. Por quê? Porque a gente, se quiser, pode cortar o quadrado com a raiz. Nós também falamos sobre isso recentemente, lembra? Cortar quadrado com a raiz quadrada. A gente fez isso agora há pouco, né? Com aqueles 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado que tinha lá naquela outra conta, lembra? Então, como o Lembro. 7 está ao quadrado, ele cortou a raiz dele.
E não tem problema nenhum. Se a gente for fazendo as coisas aos poucos, dá para ir cortando. Não pode fazer que nem esse maluco fez aqui, cortando tudo de uma vez, tá vendo? Isso não pode. Vamos fazer aos poucos. Aqui cortou, ou se tu querer pensar melhor, né? 7 ao quadrado é 49. Quem que é a raiz quadrada de 49? É o próprio 7. Quanto que é 1 ao cubo? 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. Certo? Então aqui como é que vai ficar? 1 mais 7 é 8. Então tu vai ter a raiz cúbica de 8. Quanto que é a raiz cúbica de 8? De novo, né? Qual o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 8? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. E assim sucessivamente, tá vendo? Tô. Então por isso que sobrou só o 2 aqui. Porque a raiz cúbica de 8 é 2. E daí agora o que aconteceu aqui? Se liga. Ficou 1 menos 2, o que daria a raiz cúbica de menos 1. Pode a raiz cúbica de menos 1? Pode. Poderia a raiz quadrada de menos 1? Não. Agora tu vai ter que lembrar uma coisa, tá bom? Para tu decorar. A gente nunca pode ter raiz quadrada de número negativo. Eu já falei isso 15 vezes hoje. Mas a gente pode ter raiz cúbica de número negativo. A raiz quadrada não pode, a raiz cúbica pode. Ok? Aham. Então, de modo geral, as raízes de índice par, ou seja, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava, essas você não pode ter número negativo dentro. As raízes ímpares, a raiz cúbica, a raiz quinta, a raiz sétima, essas você pode ter números negativos dentro, tá bom? Então, Tá. como aqui é uma raiz ímpar, é a raiz cúbica de menos um é o próprio menos um. Por quê? Porque menos um vezes menos um dá mais um, vezes menos um dá menos um. Eu tô falando essas coisas um tanto rápido porque tu é bem esperta, tu pega elas bem rápido quando tu presta atenção. E eu também não vou escrever tudo isso porque eu vou pedir para tu fazer essa conta, tá? E daí aqui vai ficar menos um, ó, a resposta aqui embaixo, menos um. Pronto, e daí 1 menos 1 dá zero. Quem é a raiz cúbica de zero? Zero vezes zero vezes zero é zero. Por isso que a resposta vai dar zero, ok? Então, o negócio é o seguinte, eu vou querer que tu faça essa conta Misericórdia. aqui, tá? Tenta começar ela, começa copiando aqui primeiro, tá? E tenta fazer os passos que estão faltando, né? Tipo, aqui do 8 que não apareceu o 8 que a gente falou e tal. Tenta fazer com mais detalhes do que está aqui, beleza? Então, eu vou deixar aparecendo para tu usar como referência, né? Mas tenta fazer o máximo de contas que tu puder, tá bom? Tá. Aqui, por exemplo, se tu quiser levar o quadrado, transformar no 49. Aqui, antes de fazer a conta que ele já colocou a resposta, mostra que é 8. Faz do teu jeito, o jeito que tu achar mais apropriado. Quanto mais conta, melhor, né? Porque o professor gosta de ver todas as contas que vocês fazem na hora da prova, né? Eu- Então tá bom, vai fazendo aí e tenta mandar uma foto para mim quando tu achar que tu chegou na resposta final, beleza? Lembrando que a resposta já está aqui. Tenta não copiar muito, beleza? Tá.
Terminei. Opa, me manda fotinho aí, então. Vou pegar ali o celular da minha mãe pra mandar. Tá bom. Ah, recebi aqui. Bem, você não fez muito diferente, né? E com muito mais detalhes do que o que já estava ali, né? Mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar esse assunto. Veja, eu lhe falei, né, brevemente, lembro de ter dito para você, que quando a gente está estudando raízes, você tem aquelas propriedades, né? Você pode juntar os expoentes, juntar as raízes, né? Juntar raiz, dividir raízes, coisas assim. Isso tudo é possível porque a raiz, ela é uma potência fracionária. Toda vez que você vê uma raiz, você tem que lembrar dessa propriedade aqui, ó. Essa propriedade é a propriedade mais importante que tem de longe, assim, de tudo que tu vai estudar envolvendo potências e raízes. Então, por favor, copie isso e quando você terminar de copiar isso, você me fala, tá? Tá. Essa propriedade é massa, é mais importante. Pronto. Certo, então essa propriedade simplesmente nos diz que. Eu ahn, lembro de uma coisa disso aqui. Oi? Que tudo que tá no sol vai pra sombra e tudo que tá na sombra vai pro sol. Ô, louco, é isso aí mesmo. Bem, vamos ver uns exemplos disso, né? Ó, raiz cúbica de 5 ao quadrado. Então, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. É isso aí. Só que quando não tem coisas aparecendo, né? Tipo a raiz quadrada de 10. Aí tu tem que lembrar que em cima do 10 está o 1, e escondido aqui na raiz, no índice da raiz, está o 2. Beleza? Sempre tem númerozinho, só que às vezes a gente não os vê. E é isso. Show? Dá para fazer também, ó, com outras situações bem inusitadas. Ó, por exemplo, 15, 3. Aquele negócio que eu estava te ensinando de cortar a raiz com o expoente, o motivo está aqui. Olha só. Se tu quisesse, tu poderia reescrever esse 2 elevado a 15 como 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Te garanto, tá? Eu juro pra você. Dá para reescrever esse número aqui como isso que eu acabei de falar. Na prática, é a mesma coisa que fazer a divisão do 15 pelo 13 e ficar 2 elevado a 5. Justamente porque esse negócio de cortar a raiz com expoente, na prática, é a divisão desses índices, ok? Então não é uma maluquice de professor de escola de ensino fundamental. Na realidade, é por causa dessa regra de transformar as raízes em potências fracionárias, beleza? Claro que a gente não tem assim todo o tempo do mundo para rever isso, mas é isso aí, tá? Daí, olha só, aqui. É, mesma coisa.
O que está na sombra vai para o sol, o que está no sol vai para a sombra. E nessa situação aqui, a situação E, olha só. Sinal de menos. A gente já aprendeu também nas nossas aulinhas que quando tem o sinal de menos, inverte o número de baixo, né? Ou seja, coloca ele na parte de baixo de uma fração. Foi o que ele fez aqui. E agora aplicou isso e fez a raiz, olha só. Então, sabe, esse procedimento, você tem que conhecê-lo, todos os passos dele para facilitar a tua vida da forma que tu achar mais fácil. Tu acha mais fácil fazer o que ele fez aqui? Beleza. Transforma em raiz de novo e chega numa resposta simplificada. Veja, todas essas técnicas, essas coisas que tu tem que decorar e achar chato aqui, olha só, são ferramentas. Tu vai utilizar quando for mais apropriado. Tipo, você pode, sei lá, parafusar um parafuso com uma faca, mas é melhor usar uma chave de fenda, certo? Cada ferramenta é mais apropriada para uma determinada situação. Não é legal comer com uma chave de fenda. Então tu usa a chave de fenda, uma situação mais apropriada, parafusar, não comer. Para comer é melhor a faca. Então vai ter vezes que tu vai ter que usar a chave de fenda aqui, vai ter vezes que tu vai ter que usar a faca. Isso vai depender da tua situação. Então é a tua esperteza de verificar o que é mais apropriado. Então, quando a gente vai indo para mais para frente na escola, né, nono ano, depois do ensino médio, as questões elas não são tão assim diretamente. Faça essa continha, faça aquela continha. Eu acho que tu já está percebendo isso, né? Que tem que resolver probleminhas. Perceber os probleminhas, interpretar e resolvê-los. Não vai ser tão simples como era antes, tá bom? Então, é o que eu estou te dizendo. Tem que aumentar a tua percepção. Mas tu é muito esperta, tu é muito rápida, tu consegue perceber essas coisas. Beleza? Uh... Muito bem, minha filha. Então, olha só o que está rolando aqui. Ó. Represente na forma de potência com expoente fracionário. De novo, o que está na sombra vai para o sol, o que está no sol vai para a sombra. Bem, essas aqui são muito fáceis para ti. Então, a gente vai fazer essas aqui, tá bom? Eu vou fazer uma, tu vai fazer outra. Aí a gente finaliza a aula por hoje. Deixa eu colocar aqui você. Eu vou fazer uma e tu vai fazer outra. Eu vou fazer essa. Ué, mas elas são iguais? O cara deu um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Uma viajada. Que viagem, o cara fez... Ah não, uma é multiplicar e outra é dividir. Nossa, se fosse uma cobra, hein? Tava sendo picado agora. Tu quer que eu faça de dividir ou tu quer que eu faça de multiplicar? Eu quero que você faça de dividir. Tá bom. As duas são bem parecidas. Só que com uma você vai subtrair e com a outra você vai somar. Né? A gente já conversou nas nossas primeiras aulas até que quando a gente tem divisão de mesma base, subtrai o expoente de baixo. Então vai ficar 1/3 menos 1/4. Então a conta agora virou esse probleminha de frações. Né? Como é que eu resolvo isso? Resolver fração, a gente lembra do mínimo múltiplo comum, certo? Mas se tu acha muito chato, eu acho muito chato fazer o mínimo múltiplo comum, é só pensar o seguinte. Pega o denominador de um e multiplica na outra. Pega o denominador da outra e multiplica na uma. Vai sempre funcionar. Porque o nosso objetivo ao fazer o mínimo múltiplo comum é que os denominadores fiquem iguais. Só isso. Só isso. É só isso. Quando a gente faz o mínimo múltiplo comum, é só para os denominadores ficarem iguais. Então, se o problema é só isso, multiplica aqui, ó. 4 vezes 3 é 12, 3 vezes 4 é 12, né? Eu sei que eu estou fazendo talvez meio rápido aqui, mas não é uma coisa para tu só ver enquanto a gente está tendo aula. Depois da aula, tu sempre tem que olhar para entender bem o que eu fiz. Ó. Agora dá para juntar, os denominadores são iguais. Certo? Junta, porque a gente só pode somar e subtrair frações quando os denominadores são iguais. Tá aí. Essa simples continha aqui, ó, de 1/3 menos 1/4, 1/4, ficou 1/12. Tá bom? Eu vou trocar aqui por 1/12. E agora é para fazer aquele negócio que tu me ensinou lá da sombra e do... Não sei, outra coisa, do sol. Isso. Então, ó, quem é que vai para sombra? Quem estava no sol. E quem é que vai para o sol? Quem estava na sombra.
Beleza? Tá aí, agora é sua vez. Agora você tem que fazer ali com a multiplicação. Daí tu tens que lembrar que na multiplicação de bases iguais a gente soma os expoentes, tá bom? Mas aí eu não tenho que multiplicar, eu não tenho que fazer igual você fez. Quase, porque eu fiz subtração, tu tem que somar. Pois é, aí lá onde você colocou menos, eu só coloco mais e somo, não preciso multiplicar, né? Isso aí. Tá. Dois elevado a 7. 2 Não, elevado a fica 7, ô louco. 2, fica 2, aí lá em cima fica 2 elevado a 7. Uhum. Dá para reescrever como? Com raiz fica como? Fica raiz. É porque eu não sei falar. Raiz sétima. Isso. Aí raiz quadrada ao cubo, né? Lá dentro do 2. Não, não, ó, tá. Eu vou escrever Não, aqui. Eu vou escrever fora aqui. ficou 2. Aham, fora ficou Não, tá 2. certo. Vamos lá. 7 em cima, 12 embaixo, certo? Então vai ficar a raiz do 12ª, vamos dizer assim, de 2 elevado a 7, tá bom? Tá. Tá bom. Então tá bom. Deu para ver aí que você pegou rápido as coisas, só que tem que estudar de novo. Então, sua mãe falou que vocês vão viajar, é isso? Isso. Ah, é? Vocês vão para onde? Pra São Paulo. Tá bom. Então, boa viagem aí para ti, mas tenta dar uma estudadinha, né? Tá Tá. bom? Então tá bom. Uhum. Eu vou passar também o acesso a um site que eu já devo ter passado, mas né, você pode instalar o aplicativo no seu celular e fazer uma liçãozinha por dia. Acho que não vai tirar pedaço de ninguém, né? Tá bom. Então tá bom. Tchau, valeu!